Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aí à nossa continuidade, né, às nossas aulas de contabilidade das instituições financeiras. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as operações contábeis, né, aplicando aí às instituições, especialmente ao caso dos bancos. Bom, nas aulas anteriores a gente viu um pouquinho da estrutura do plano de contas, né? Entendemos lá o conceito básico de ativo, circulante, não circulante, passivo, né? As contas também de passivo circulante, exigível de longo prazo, né? O passivo não circulante e também o patrimônio líquido. Até aí é muito semelhante à estrutura que a gente já conhece da contabilidade comercial. Vou fazer um adendo aqui e reforçar aquilo que eu já comentei para vocês anteriormente, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque a contabilidade das instituições financeiras ela vai meio que mesclar essa contabilidade comercial das entidades privadas com também a contabilidade pública em alguns aspectos. Então, ela puxa, por exemplo, aquela questão das contas de compensação, entre outros elementos, tá? A gente vai se ater ao foco principal, que é entender a natureza das operações, entender ali como é que funciona esse fluxo, né, as principais operações. Aí, conforme formos avançando, daí a gente vai abrindo um pouco mais esse leque. E em relação ainda à escrituração, os tipos de documentos, eu acabei comentando um pouco dentro da aula de patrimônio das instituições financeiras, mas basicamente a gente vai ter livro diário, livro-razão, balancetes e balanços também com as respectivas datas ali de publicação, né, prestação de contas, entre outras informações, tá? Então, nessa aula, para a gente entender um pouco mais esse processo, a gente vai trabalhar a ideia de escrituração. O que, que é a escrituração? É o trabalho do débito e crédito pelo registro dos livros e pela apuração pela metodologia contábil. Então, a gente vai ter as contas patrimoniais, ativo, passivo e patrimônio líquido ali dentro do passivo. A gente vai ter também as contas de resultado, né, com as despesas e com as receitas, cuja natureza aí serão devedoras e credoras, assim como a gente já conhece da contabilidade comercial. E existe também o trabalho das contas de compensação, que eu não vou comentar muito aqui hoje, tá? O plano de contas, ele está disponível para vocês no link, né, do Banco Central do Brasil. Qualquer dúvida, podem fazer a consulta lá direto. E aí a gente tem o elemento da tributação, né? No caso aqui, as instituições financeiras, a gente vai aplicar a ideia do lucro real, nós vamos simplificar o processo de apuração, conforme os exercícios eu vou dando mais detalhes e apresentando a lógica por detrás desse processo, mas o lucro real vocês já conhecem de certa forma, né? Então a gente vai ter ali o imposto de renda com 15%, adicional sobre o excedente de 10%, né, evidentemente aí de acordo com a forma de apuração. Contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS vão ter uma diferenciação em relação às alíquotas, né? Quanto às alíquotas. E aí, só para explicar um pouquinho melhor, eu trouxe aqui algumas observações. Então, no caso da contribuição social sobre o lucro líquido, a gente teve inclusive em 2021, né? Antes era 20% até 2020, em 2021 isso aumentou para 25%, e deve reduzir novamente para 20% em 2022, segundo algumas medidas provisórias, né? Atualizações de legislação. Então, eu trouxe aqui a Lei 7.689, que foi atualizada, né, nesse ano de 2021, que traz lá no seu inciso 2A, né, no artigo 3º, 25% até o dia 31 de dezembro deste ano, né, e 20% a partir do ano que vem, o 2022. Tá? Aí ele fala, né, no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar 105 de 2001. Aqui ele está falando justamente dos bancos, tá? Que é o que a gente vai utilizar como base. Para as demais instituições financeiras, né, 20% em 2021, com alteração de 15%, ou seja, caindo aí também 5% no ano seguinte para as outras instituições. Aí a gente poderia colocar, por exemplo, né, aquelas instituições que não são caracterizadas como banco propriamente dito. Aqui a gente vai usar o exemplo dos bancos para começar a entender essa mecânica, tá? PIS e COFINS vão ter essa diferenciação, a gente vai ter a ideia do regime não cumulativo, que não dá o direito ao aproveitamento de crédito, né? E aí a alíquota vai ser de 0,65 para o PIS e COFINS, ao invés dos 3% que a gente está acostumado nas operações comerciais, digamos assim, né, nas operações das entidades privadas que não sejam instituições financeiras, a gente vai trabalhar com a alíquota de 4%, tá? Então eu deixei aqui a referência também para poder fazer consulta, enfim, para a gente poder se basear. Para não tentar, para tentar, melhor dizendo, não aprofundar muito nesses aspectos da legislação, para não ficar muito cansativo, então eu trouxe mais ou menos resumido. O ISSQN, né, o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, aí, ou o Imposto sobre Serviços, ele vai até 5% conforme a legislação, e aqui a gente vai utilizar justamente essa alíquota que ela costuma ser a relação média aí, né, lembrando que é uma lei municipal, então vai variar de acordo com cada município. A gente não tem como
padronizar isso efetivamente. Então, nós vamos usar o 5% lá na frente. Bom, em relação às operações, o que a gente tem que conhecer e pensar e raciocinar como instituição financeira, como banco? A gente vai ter as operações passivas, que são aquelas pelas quais eu já expliquei isso para vocês, né? A entidade ela vai captar os recursos e as operações ativas pelas quais ela vai ser remunerada, né? Então ela vai recebê-la de um cliente um depósito e ela vai usar esse dinheiro emprestando para uma outra entidade, para um outro cliente. Então o raciocínio tem que ser esse, tá? Então os exemplos, né? A gente vai ter os depósitos nas operações passivas, que são depósitos à vista e a prazo, além também das operações interbancárias, aí citando como exemplo. Nas operações ativas, a gente tem os empréstimos, o desconto de títulos, os adiantamentos, financiamentos e outros créditos aí em liquidação, como exemplos também. Então, eu vou dar um exemplo de contabilização de cada um deles aí na medida do que a gente for usando, né, para que a gente possa ir se acostumando com esse raciocínio. A primeira operação vai ser justamente a criação do patrimônio dessa entidade com a integralização do capital social. Lembrando que nós estamos falando de sociedades anônimas, né? Então tem que tomar alguns cuidados aí lá na frente, inclusive com o trabalho desse capital social, as reservas e etc. A gente vai começar bem devagarinho, tá? Mas o raciocínio aqui é muito semelhante à integralização do capital social de qualquer outra entidade. E a gente vai sempre trabalhar com a conta caixa. Tá? Essa conta caixa, a gente tem que lembrar o seguinte: nós estamos falando de um banco. Normalmente, numa empresa, a gente integraliza o capital social, por exemplo, por meio de depósito bancário, né, ou por meio da construção ali de ativo imobilizado. No caso do banco, a gente vai integralizar pela forma de caixa, né, que seria ali o cofre efetivamente do banco, tá bom? Então aqui eu coloquei, né, o exemplo: o Banco Sucesso S.A. realizou a integralização do capital social no valor de R$100 mil. Natureza do lançamento que a gente vai ter aqui então é o crédito, capital social integralizado, né? R$100 mil, e débito caixa para esse recurso ficar lá disponível, né? R$100 mil também. Eu acho que aqui não tem muito segredo, não tem muita diferença em relação ao que vocês já estão acostumados das outras operações. Aí a gente entra nos tipos de operações, que seria a atividade operacional da entidade, né? Então a gente começa, por exemplo, com o depósito à vista, que seria ali um cliente indo para o banco e fazendo a abertura da sua conta corrente. Como é que a gente faz esse raciocínio? Então, integralizou o capital social, o banco abriu suas portas e agora vai receber o seu primeiro cliente. Então, vai lá aquela pessoa física e fala: olha, eu quero abrir uma conta corrente, e eu vou fazer o depósito no valor aqui de R$2 mil. Como é que isso é visto pela contabilidade do banco? A gente vai creditar uma conta chamada depósitos à vista, separando aí então o que é depósito à vista, o que é depósito a prazo, o que é depósito poupança. A gente vai ver cada um deles. Então, no caso do depósito à vista, o raciocínio é aquele que eu já comentei com vocês, né? A livre circulação daquele recurso. Então, o cliente ele vai poder fazer o que ele quiser com aquele dinheiro. O banco ele se torna um intermediário, um fiel depositário ali daquele recurso. Tá? E aí a gente vai creditar, então, por quê? Porque isto para o banco representa uma dívida, né? Representa uma obrigação, vai ser uma continha lá do passivo circulante. E vai debitar isso no caixa do banco para dizer: olha, entrou R$2 mil. Qual é a origem desse lançamento? É justamente o crédito, depósitos à vista, no caso aqui eu separei pessoa física, que vai ser uma conta do passivo circulante. E aí é importante lembrar: os depósitos à vista não vão possuir remuneração, seja ela pré ou pós-fixada. Isso significa que, por exemplo, o cliente ele depositou num dia e vai sacar no outro. Como é que eu realizo o registro contábil desse saque? Eu vou fazer o procedimento inverso. Eu vou tirar do caixa do banco, né, do seu cofre, e vou justamente quitar aquela obrigação debitando depósitos à vista, pessoa física, que é uma conta do passivo circulante. Então vejam que apenas inverte a lógica aqui nesse raciocínio. Tá? Pelo mesmo montante, porque não ocorre ali uma remuneração de qualquer forma, né, neste tipo de depósito. Então, aí seguindo, a gente vai ter o outro exemplo, que também é o mais comum, que é o depósito em poupança, chamada conta poupança, né? Então vamos lá. O Banco Sucesso recebeu lá do seu primeiro cliente, pessoa física, um depósito de poupança no valor de R$100, com uma remuneração de 0,50% ao mês, né? Aí eu deixei o asterisco ali, porque essas remunerações, os exemplos que eu estou dando aqui, eles são simplificados, né? Eu quero que vocês entendam a dinâmica do débito e crédito e não se preocupem tanto com essa questão das taxas, o processo, mas aprendam também a fazer uso, né, dessa separação e entendendo aí a natureza dos lançamentos. Então, primeira coisa é receber o dinheiro. E aí eu automaticamente, quando eu sou o banco, eu recebo o dinheiro do cliente, eu estou criando o quê?
uma obrigação no meu patrimônio. Eu vou usar esse dinheiro, a forma como eu vou ganhar em cima disso, como eu vou aplicar isso, eu vou emprestar para alguém, é outra conversa. Aqui eu estou registrando apenas o momento do depósito. Então, eu vou debitar o caixa do banco, mais uma vez, né, o cofre do banco, e creditar os depósitos poupança, separando então. Primeiro eu tenho lá depósitos à vista, depois depósitos poupança e ainda vou ter finalmente, né, depósitos a prazo. Bom, aqui no caso é meio semelhante nessa primeira parte ao raciocínio anterior. E aí no dia seguinte, não, desculpem, 30 dias depois, né, o raciocínio aqui vai ser mensal, então a poupança ela tem lá suas regrinhas, que é a data do aniversário, né, e aí no dia 2 de dezembro de 2021, o banco vai realizar a remuneração de 0,50% ao mês, numa data, né, que é essa data fixada ali, do depósito poupança no valor de 0,50 centavos, tá? Então, como é que a gente raciocina esse registro dessa remuneração da conta poupança? Então, a gente debitaria uma despesas com poupança, né, no valor de 50 centavos, e creditaria, justamente para aumentar o valor daquela conta do cliente, né, da obrigação que o banco tem, de 50 centavos também. Então, a conta depósitos poupança, pessoa física lá, a conta analítica vai ter o nome do indivíduo, vai ter certinho separado, né? Mas a conta sintética aqui, só para resumir, vai ser justamente esse acréscimo. Então, a obrigação ela aumentou mais 50 centavos. E aí, quando ele for fazer o saque, né, a gente vai ter que fazer essa remuneração por completo, tanto do valor que ele já tinha depositado, mas quanto ele ganhou, por exemplo, aqui, se ele ficou um mês de período. O cálculo da taxa eu deixei ali só para ilustrar, né? Então, aí 0,005. Lembrando que a poupança ela tem esse rendimento fixado mais a taxa referencial, então ela tem uma variação, cada mês tem cada dia, né, cada data vai ter a sua taxa referencial, então vai complexando um pouco mais o raciocínio. A gente simplificou aqui com 0,50%, que daria, né, no caso aí, os 50 centavos, tá bom? Então, o cálculo da remuneração vai indicar justamente esse percentual e esse montante que a gente precisa registrar como obrigação do patrimônio da entidade, que é o banco. Beleza? E aí, por fim, a gente vai ter essa operação de saque. Né? O cliente ele emprestou o dinheiro para o banco esses 30 dias e resolveu ir lá sacar. Né? E aí, no dia seguinte, após a remuneração, ele foi lá e efetuou esse saque. Como é que a gente registra isso? A gente vai ter que controlar o saldo da conta bancária, justamente para poder avaliar esse registro do montante a ser pago. Então, eu vou debitar depósitos poupança, que é quanto eu estou devendo para o meu cliente, e creditar, que é de onde vai sair o dinheiro do meu cofre, do meu caixa, R$ 100 e os 50 centavos de remuneração, os R$ 1.000 de remuneração, qualquer que seja o valor que eu tenha efetuado o cálculo ali. Tá bom? Por isso que sempre os bancos eles vão apresentar os relatórios, os extratos, né, justamente a partir desta movimentação de débito e crédito. Aí nós entramos então a outro exemplo, que seriam os depósitos a prazo, com o exemplo aqui específico do CDB, que vai ter uma remuneração de 5% ao ano, modalidade aí pré-fixado, né, tem algumas variações, mas de novo eu resumi o raciocínio para a gente tentar pegar a dinâmica principalmente aí, tá? Então eu vou separar essa linha de raciocínio em 4 partes. A primeira vai ser a fonte do recurso, que normalmente o que vai acontecer no caso do depósito, certificado de depósito bancário? O cliente ele já vai ter uma conta corrente. Primeiro ele vai abrir a sua conta corrente, depois ele vai fazer lá um depósito a prazo, que é esse depósito com remuneração. Tá? Então, é a partir desse raciocínio que a gente vai seguir. Então, por exemplo, aqui eu vou debitar depósito à vista, pessoa física. Por quê? Eu estou diminuindo, né, aquele caso da conta corrente. Isso, depósitos à vista, que é uma conta do passivo circulante, lembra disso? Tá? Então, é aquela conta corrente que o cliente abriu, eu já guardei esse dinheiro lá no caixa e estou transferindo, creditando, portanto, depósitos a prazo com certificado, caso do CDB, pessoa física, esses R$ 100 que foram aplicados. Ok? Segunda etapa vai ser a remuneração, a terceira a tributação e a quarta vai ser o saque com a remuneração aplicada. Então, vamos avançar. Na segunda etapa, a gente vai fazer a remuneração. E aí eu preciso separar e distinguir esse tipo de remuneração, porque os depósitos a prazo, eles são nada mais, nada menos do que os investimentos. Né? Então, eu preciso considerar duas circunstâncias fundamentais aqui na perspectiva do banco. A primeira, isso vale também para nós como pessoa física, né? Mas a primeira vai ser justamente a hipótese de uma remuneração integral, onde o cliente ele fixa lá a data de resgate desse montante, portanto, eu vou ter uma característica que é mais simples de ser calculada, né? Então, imagina aí que ficou um ano de fato, eu vou remunerar o cliente em R$ 5, porque era 5%.
Pronto, isso é mais fácil, é mais simples de ser calculado. Agora, imagina o seguinte, que eu vou ter ali o cliente resolvendo fazer, dentro do contrato do depósito de certificado bancário, né, o CDB, eu dou essa possibilidade para o cliente dele fazer o resgate antecipado, né, daquele recurso. Então, eu tenho que calcular a remuneração antecipada também. Eu tenho que calcular apenas o prazo que ele ficou. E aí a gente vai precisar trabalhar com conversão de taxa, né? Então, eu simplifiquei esse raciocínio para a gente entender. O exemplo aqui seria o seguinte, olha, a base de cálculo vai ser os R$ 100, que é o que o cliente investiu, né, no certificado, e esses R$ 100 vão ser multiplicados pela taxa percentual convertida conforme o período. Então, usando o exemplo aqui de um mês, a conversão da taxa de 5% ao ano para um mês vai ser 0,4074%, e aí a gente vai fazer o cálculo, ou seja, a remuneração do cliente vai ser de 0,41 centavos, né? Aproximando e arredondando aí só para facilitar a nossa linha de raciocínio. Esse conversor de taxa a gente encontra fácil pela internet, né? Tem uma mecânica de cálculo de matemática financeira e estatística aplicada que a gente precisa conhecer também. Mas aqui é para simplificar a nossa linha de raciocínio, tá bom? Então, a partir desse raciocínio, no caso aí da operação ser parcial e não integral, né, como eu citei para vocês aqui, entendendo que a gente vai ter uma tributação, nesse caso do investimento, do depósito a prazo, eu separei ele em duas etapas. Então, vai ser o 3.1 e o 3.2. O que é isso? É o imposto de renda e o imposto sobre operação financeira, o IOF. Tá? O que acontece? O IOF e o imposto de renda, ambos possuem ali a chamada alíquota progressiva, né? Que ela vai variando conforme o período. Então, no caso, por exemplo, você faz um CDB e faz um resgate em menos de 30 dias. Se realiza uma operação financeira em menos de 30 dias. Isso tem a incidência do IOF. E aí, no caso, a gente vai precisar calcular. Na perspectiva do banco, a gente tem que calcular por quê. Isso é retido do cliente, o banco é o responsável pelo recolhimento. Né? Imagina se o governo fosse deixar para que cada pessoa física fosse fazer o recolhimento, o pagamento individualizado. Ele não ia ter controle, ele não ia ter uma segurança de recebimento. Então, o que ele faz? Ele faz com que esse imposto seja retido na fonte, né, pela instituição financeira, pelo banco, a fim de que fique mais fácil ele fiscalizar e fazer o recebimento, o recolhimento desse imposto. Tá? Então, no caso do IOF e do imposto de renda também, né, a gente vai ter que fazer esses cálculos. Ambos aí eu coloquei, né? Eles são retidos pelo banco e descontados do investidor. Então, quem está pagando de fato é a pessoa física. Quem faz o recolhimento para o governo é o banco. Tá bom? Então, vamos aplicar esse raciocínio aí no caso. A gente vai ter, então, a tributação aqui, no caso, primeiro o IOF. Né? O que é o IOF? É o Imposto sobre Operação Financeira. Então, a gente vai ter de 1 até o 30, ou 29, mais especificamente, né, com a incidência. Então, no caso, se isso acontece, se o resgate acontece no primeiro dia, o cliente vai pagar 96% de IOF em relação à remuneração, tá bom? E essa alíquota ela é progressiva porque ela vai diminuindo, né? Então, se o cliente for resgatar lá no 29º dia, ele vai pagar os 3%. Então, eu deixei uma tabelinha base aqui para a gente se localizar, para a gente entender esse raciocínio. Então, primeiro dia, 96, aí abaixa um pouquinho, se for o segundo dia da aplicação, 93, 90, 86, isso vai se reduzindo conforme o tempo. Passou o 30º dia, a alíquota do IOF é zero, significa que ele não vai incidir, tá? E aí a gente vai aplicar esse raciocínio. Então vamos imaginar que o cliente fez o CDB, a gente fez aquele registro e agora a gente vai aplicar esse cálculo caso ele resolva fazer o saque antecipado, né, dessa aplicação em 27 dias. Voltando para a tabela, a gente encontra no 27 a alíquota de 10%. Por isso que eu escolhi esse dia, para simplificar o nosso raciocínio aqui matemático. Então, imagina que ele resolveu fazer o saque. Primeira coisa que eu vou ter que fazer como banco, calcular o rendimento, para depois aplicar essa alíquota sobre o rendimento. Então, o cálculo do IOF vai ser justamente rendimentos multiplicado pelo percentual do IOF a ser descontado. Então, o rendimento aqui vai ser os R$ 100 vezes o 0,3672. Onde é que eu achei isso? Né? Eu fiz uma conversão daquela taxa dos 5% por dia e multipliquei esses dias por 27. Então, a partir desse raciocínio, a gente se localiza com o 0,3272. Se vocês usarem, eu vou disponibilizar aí os links depois, né, das calculadoras, os conversores aí para facilitar sempre o raciocínio de vocês. Mas basicamente a gente chegou a um cálculo de que o rendimento foi de 37 centavos. Então o IOF vai ser 10% aplicado a esse rendimento.
eu vou chegar à conta, né, do 0,04 aqui arredondado. Daria 0,037 e alguma coisinha, né? Então, eu só arredondei aqui para 4 centavos para facilitar a nossa mecânica. E como é que eu faço o débito e crédito disso? Então, eu vou debitar depósito a prazo, porque eu estou tirando do cliente, lembra? E vou creditar a IOF a recolher. Né? Neste caso aqui, entendendo aí que o banco vai ser o responsável pelo recolhimento. Então, eu debitei justamente a conta depósito a prazo, porque eu estou diminuindo daquele saldo da conta do cliente. E estou creditando, porque isso é uma obrigação assumida pelo banco a partir desse momento, como o responsável pelo recolhimento antecipado. Seguindo com o raciocínio, a gente vai ter a alíquota progressiva do imposto de renda. A mecânica vai ser a mesma, tá? A diferença está nos prazos e na ideia, né? Então, no caso do imposto de renda, sobre uma aplicação financeira, como é o caso aqui do CDB, a gente vai considerar o tempo baseado nas seguintes alíquotas, né? O 22,5% até 180 dias, né, que seriam os 6 meses. Depois disso, até um ano, 20%. Depois, até 2 anos, 17,5%. Acima de 2 anos, né, no caso aí, 15%. Tá? Então, a partir deste raciocínio, a gente aplica a alíquota progressiva do imposto de renda. Então, mais uma vez, o cliente resolveu sacar o montante ali em 27 dias. Como é que eu faço esse raciocínio? Eu vou ter lá pela base os 22,5% de imposto de renda. Né? Tá menos de um mês, então tá menos de 180 dias. E aí, a partir disso, eu calculo o rendimento de novo, a partir daquele raciocínio que a gente fez, tiro o IOF, que é um imposto já descontando aí esse montante, esse rendimento líquido vai ser deduzido justamente o imposto de renda. Então, a partir desse processo, a gente tem a base de cálculo multiplicada pelo percentual. Então, 0,37 foi o rendimento, menos 4 centavos do IOF, sobram 33 centavos. Vezes a alíquota de 22%, a gente vai chegar a um imposto de renda retido na fonte de 7 centavos, ou aí 0,07 e 425, né, e as casas decimais a seguir. Tá? Então, IR aqui significa imposto de renda. Lançamento do imposto de renda a recolher vai ser o mesmo raciocínio do IOF, tá? Então a gente vai debitar a conta depósitos a prazo CDB, pessoa física, aquela conta daquela pessoa, diminuindo ela, né? Diminuindo no sentido de o quanto o banco vai ter que pagar para aquela pessoa, e vai recolher ou creditar essa obrigação a recolher aí do imposto de renda, retido na fonte, separando o imposto de renda da pessoa jurídica do banco, né, e das pessoas físicas ou das pessoas jurídicas das contas que ele retém ou é obrigado a reter, tá? E aí a gente fez o cálculo, assim, a operacionalização desse cálculo ela vai depender de alguns fatores, né, como eu citei para vocês aí. Então, se fossem 28 dias, eu tenho que refazer aquele raciocínio, calcular com a nova taxa do IOF, atualizar lá o valor líquido e aí aplicar o rendimento efetivamente. Então, o resumo desse raciocínio vai ser o quê? Olha, remuneração em 27 dias, 37 centavos. IOF, imposto de renda, saldo líquido do investimento, é os 37 menos o 4 menos os 7 centavos, sobram então para o cliente 26 centavos. Total na conta, R$ 100, que foi o que ele aplicou, mais os 26 centavos do período que ele deixou. Então, rendeu menos de um centavo por dia, digamos assim, na prática. Né? O lançamento dessa despesa, então, desses 26 centavos, que é quanto o banco está devendo para o cliente, vai ser justamente débito, despesa, com depósitos a prazo CDB, né, certificado de depósito bancário, 26 centavos. Crédito, depósitos a prazo, né, aumentando aquele valor, efetivamente, da conta depósitos a prazo CDB. Então, ele já tinha os R$ 100, agora eu estou creditando para o banco, é uma obrigação, então é uma natureza credora, né, efetivamente é uma conta do passivo circulante, e ele está aumentando lá 26 centavos. Tá? E aí, por fim, eu vou ter a quarta etapa, que é o momento que o cliente vai efetuar esse saque. Né, que ele vai sacar de fato o dinheiro. E aí, como é que é feito esse saque? Normalmente ele vai retornar para a conta corrente. Né, ele vai tirar esse dinheiro da conta corrente para daí depois sacar isso em espécie lá no caixa eletrônico, por exemplo, ou na boca do caixa, como a gente fala que é dentro da agência financeira. E aí eu vou fazer o saque com a remuneração já no valor atualizado, né? Então eu vou debitar depósitos a prazo CDB, zerando aquela conta, e creditar depósitos à vista, passando esse dinheiro, então, para a conta corrente do cliente, lá, pessoa física, R$ 100 com a remuneração, 26 centavos também junto ali, então.
beleza? E aí eu só resumi aqui todas as operações para ficar mais fácil a consulta, né, para vocês refazerem esse raciocínio. Então, do primeiro momento da fonte do recurso lá, que é aquela aplicação, eu parti do pressuposto de que o cliente já tem uma conta corrente, então ele vai pegar aquele saldo, fazendo lá pelo aplicativo, né? Ele vai pegar aquele saldo da conta corrente, vai aplicar em um CDB. E depois ele vai ter lá a incidência do IOF, ele vai ter a incidência do imposto de renda, a partir disso ele vai fazer a remuneração e depois ainda eu vou ter o saque efetivo para a conta de volta para a pessoa física depois desses 27 dias. Né? Então, são todas essas etapas, aí eu tentei ser o mais específico e mais compreensivo possível. Né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Para o cliente, é importante lembrar que ele vai precisar dessa informação, né? Então, o banco vai ter que manter esse controle desse extrato. Por exemplo, se você faz a aplicação, o banco ele vai te dar um informe de rendimento, né? E ele vai mostrar lá quanto que foi o imposto retido na fonte, ele vai mostrar quanto que foi o IOF, enfim, ele vai ter que te dar esse extrato de investimento, separado da sua conta corrente, né? Que é a conta de livre movimentação. Tá? Então, cada investimento aí, ou a soma desses investimentos por pessoa física, jurídica, o banco ele apresenta lá os seus extratos e relatórios. E é daqui que ele vai extrair essas informações quando ele for montar aquele relatório. E aí nós chegamos então, nós estamos falando de operações passivas, né, que são as operações pela qual o banco capta recurso. Né? Então o cliente ele faz lá o investimento de R$ 100 com a remuneração dos 26 centavos, eu vou devolver isso para ele no futuro. O que eu vou fazer durante esse processo? Eu vou pegar esse dinheiro e vou emprestar para quem precisa. Eu vou aplicar esse dinheiro, né, em instrumentos financeiros, eu vou fazer uma operação ativa. Né? Eu vou transformar aquele recurso em resultados para justamente conseguir cobrir essa diferença dos 26 centavos que eu precisaria pagar anteriormente, por exemplo. Tá? Então, aqui no caso, operações ativas, eu cito o exemplo de empréstimo, que seria o seguinte, o banco ele realiza um empréstimo para uma pessoa, no valor de R$ 500, né, ao seu cliente ali, com juros de 10% ao mês, pagamento em 90 dias. Então, são 3 meses. E aí, a primeira ideia é registrar a operação com crédito, separando isso. Então, aqui vejam, a gente creditou depósitos à vista, né, no caso aí, transferindo esse recurso para o cliente, R$ 500, e debitou operações com crédito, empréstimos especificamente, que seriam como se fosse um contas a receber do banco. Né, por meio de empréstimos ali. É ele registrando, olha, eu repassei esse dinheiro para lá, né, e estou debitando aqui as operações com crédito. Aí passa 30 dias, o cliente ele vai pagar os juros de 10%. Como é que eu vou fazer esse registro? Aí eu vou ter uma receita, ou na visão do banco, eu vou ter uma renda. Até agora a gente só tinha falado de despesa. Né? Então eu vou creditar a renda com empréstimo, que é uma conta de resultado, é uma conta de receita, R$ 50, que seriam os 10% ali ao mês. Debitar isso no caixa, que é o cofre do banco. Então, eu registro a receita. Assim como quando a empresa faz ali, uma empresa comercial, mercantil, vai fazer uma venda de mercadoria. Ela vai creditar a receita e debitar o seu banco, debitar o cliente a receber. Né? Então, aqui a gente está debitando o caixa, que seria o cofre. O cliente pagou esses R$ 50. E no momento do fechamento, isso vai acontecer todos os meses. Né? Então, se eu tenho 90 dias, eu vou fazer isso 3 vezes nas datas respectivas. Aí aqui eu já pulei direto para o recebimento, que seria a quitação dessa operação, onde eu vou debitar ali o montante, que seriam uns R$ 500, e creditar justamente aquelas operações de crédito, né, para reduzir, zerar aquele montante, dizendo, olha, a partir de agora o empréstimo acabou, eu já recebi tudo. Então, os juros é registrado separadamente, né, o rendimento, a renda, a receita que o banco tem com este empréstimo é separado período a período, conforme a competência. Tá? E no caso aí da quitação do empréstimo, ele também é registrado separadamente. Assim como quando a gente faz operações com juros nas entidades, né? Com despesa bancária, com outras coisas, a gente sempre separa o principal dos montantes específicos ali das operações de juros, entre outras, né? Que resultem em juros ativos ou juros passivos. Tá? Então aqui é só para registrar e a gente imaginar essas etapas. Outro exemplo que a gente poderia dar de operação ativa são os serviços prestados, né? O pagamento e recebimento de boleto, eu citei como exemplo aqui, pressupondo que essa atividade haja ali a incidência do ISS, né? Que seriam as taxas regulares que o banco cobra por meio de prestação de serviço. Tá? Então tem que tomar alguns cuidados, porque como é legislação municipal, precisa ver como que isso encaixa, precisa analisar alguns fatores. Mas aqui é só para exemplificar. Tá, se o banco presta um serviço, ele está sujeito ao ISS. E aí, como é que eu faria esse registro na perspectiva do banco?
Então, imagina que o custo do serviço foi R$10. Tá? Independente lá, o cliente ele emitiu um boleto, eu cobrei R$10 para fazer a emissão desse boleto. Isso é um serviço prestado para o meu cliente. Como é que eu vou registrar esse processo? Eu vou ter uma renda desses 10% e essa renda vai ser tributada na condição aqui da alíquota de 5% do ISS. Então, eu vou ter que debitar uma despesa com ISS, 5%, 50 centavos. ISS a recolher, que é a obrigação do banco de fazer o recolhimento desse montante, tá? Isso partindo aí do pressuposto, porque tem uma dinâmica que, assim, o banco ele não fica emitindo nota fiscal de serviço para todos os clientes toda vez que ele faz, né, um registro de uma operação como essa. Então, existem algumas dificuldades, algumas particularidades nessa prestação de serviço, tá? Então, como eu disse, é lei municipal, pode variar uma ou outra interpretação aí, mas seria só para a gente exemplificar, né, e ter uma ideia de como é que eu faria o registro desse tipo de operação. Tá? Então, no caso aí, eu trabalhei com o caixa e a renda, né, que a partir dessa renda, ela vai compor lá a minha base de cálculo para outros tributos também, mas aqui é só para calcular o ISS. Beleza? Então, lembrando sempre, no caso dos tributos aí, eu vou trabalhar com uma despesa, né, e a própria conta do passivo circulante. Né? Então, deixa eu só anotar aqui para ficar mais claro. Então, aqui eu vou ter uma conta de resultado, seria uma despesa, né? Depois eu vou fazer a apuração do resultado, e aqui eu vou ter uma conta do meu passivo circulante, que seriam as obrigações tributárias, né? As obrigações fiscais, enfim. Tá? E ali na renda, eu não coloquei, mas isso aqui é para todos os efeitos uma receita, portanto, é uma conta de resultado. Deixa eu colocar assim: conta de resultado. E aqui no caixa, né, eu não falei nas outras, mas eu acho que já deu para entender, a gente está falando do ativo circulante. Aí eu acho que fica bem claro, bem fácil a compreensão. Deixa eu aproveitar e dar uma olhada aqui para ver se a gravação está ok. Tá. Então, seguindo o raciocínio, se o boleto foi de R$1.000, se o boleto foi de 400 mil, enfim, né, aí é outra conversa, tá? Então, aqui a gente só está observando a parte do banco no sentido de prestador de serviço. Manutenção da conta ou outra atividade que incida ali o ISS mediante a condição especificada em legislação, tá? E aí, por fim, a gente vai ter que fazer, assim como para as outras atividades econômicas também, a apuração do resultado. Né? Então, o que é a apuração do resultado? É o zeramento dessas contas conforme a competência, assim como a gente trabalha na contabilidade geral, comercial, enfim. Então, eu vou ter que trabalhar com as receitas, que aqui são chamadas de rendas, tá? Tem que associar uma coisa à outra, e as despesas. Então, o zeramento da receita, eu vou debitar a renda, qualquer que seja a renda que eu tive, né? Ela pode ser ali uma renda com empréstimo, renda com prestação de serviço, enfim, a renda com depósitos e etc., né? Eu vou ter aí uma variação muito grande. E vou creditar uma conta chamada apuração de resultado. Muito simples. Debitando a apuração de resultado e creditando as despesas, eu vou fazer o processo inverso para as contas de despesa, mas vou estar zerando também. Lucros ou prejuízos acumulados é uma conta que a gente vai utilizar também. Então, por exemplo, aqui eu tive uma renda, uma receita de 1.000, tive despesas de R$100, eu vou ter uma apuração de resultado ou um lucro acumulado aqui neste caso de R$100 e vou jogar isso para lá. E depois aí se trabalha com a distribuição do lucro, outros fatores em específico, tá? Mas é muito semelhante ao processo da contabilidade comercial, como a gente conhece. Aí a gente tem o caso, né, que eu comentei lá no início, só para fechar um raciocínio, seria o provisionamento dos impostos e o registro e a concepção desses impostos principais, né? Então, quais são os mais usuais aí que a gente tem que prestar atenção? Então, por exemplo, eu tive uma receita bruta de R$1.000. Eu vou ter a incidência do PIS sobre essa receita, né? Se houver ali a incidência do ISS, eu tenho que observar isso também. Não são todos os serviços que vão incidir esse tipo de imposto, né, o caso do ISS, então tem que separar uma coisa da outra, mas caso haja, eu precisaria registrar aqui. Eu estou pressupondo que não houve, né, então, no caso aí, a entidade, o banco, ele teve uma receita de R$1.000, vai incidir o PIS de 0,65, vai incidir COFINS de 4%, então os cálculos e o lançamento de débito e crédito, muito semelhante à contabilidade comercial, né? Então eu poderia fazer o provisionamento, e depois o registro do pagamento, né? Então, qual que é a ideia aqui? Eu registro a despesa e crio uma obrigação, que é o passivo circulante.
Tá? Ambos os casos, eu separei as continhas aí, mas a gente poderia trabalhar até com elas juntas, né? Somando os valores sem problema algum. E aí, imagina lá que a gente fez a nossa DRE, não teve nenhuma outra adição ou exclusão para apuração de efeito de lucro real, né? Então, eu tenho um resultado antes do imposto de renda. Como é que eu calcularia o meu imposto de renda? Eu vou aplicar a alíquota dos 15%, vou aplicar essa alíquota dos 15% sobre essa diferença, né? Então, aqui nesse raciocínio, deixa eu abrir aqui a nossa calculadora. Então, imagina o seguinte, eu tive uma receita bruta de R$ 1.000, uma despesa de R$ 6,50 aqui com o PIS, uma despesa de R$ 40 com o COFINS, eu chego a um resultado, é claro que tem muito mais coisa do que isso, mas eu fiz assim para simplificar aqui o nosso raciocínio, né? Então, eu chego a um resultado de R$ 953,50. Né, que seria aquele resultado antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. E aí eu vou considerar, vou só voltar aqui que eu acho que eu devo ter dado uma bugada em alguma coisa aí. Caso tenha travado aí depois, vocês me perdoem, mas eu acho que agora retornou. E aí, então, eu chego a esse resultado antes do imposto de renda de 953. Eu vou aplicar a alíquota de 15%, vou chegar a um imposto de renda a recolher de 143. Né? Então, a partir desse pressuposto, deixa eu ver aqui. Aí agora, acho que tá bacana. Tá meio bugadinho aqui, tá? Então, se travar aí, vocês me perdoem. Eu vou chegar, então, a esse resultado de 953,50, tá? Então, deixa eu retomar aqui, que agora eu acho que vai. E aí, efetivamente, eu vou fazer as deduções, né? No caso das provisões aí, então, 953,50 vezes o 15%, chega aos R$ 143. Mesma coisa, mesma base de cálculo, 953,50, agora eu vou multiplicar pela alíquota de 25%, que é o CSLL, né? Contribuição social sobre o lucro. Soma os dois, eu vou chegar aos 381,40, que seria para registrar as duas contas numa coisa só. Né? Despesas com impostos, impostos e contribuições sobre o lucro de modo geral. E aí eu chegaria efetivamente a um lucro líquido de 572 nesse raciocínio, pressupondo que no meio do caminho não houve nenhuma adição, não houve nenhuma exclusão, né? Enfim. E a partir daqui eu faria aí o provisionamento desses lançamentos de impostos e daí faria a distribuição do lucro mediante condições de reserva, mediante condição de participações e etc., né, que é muito comum para as entidades do mundo financeiro aí, digamos assim. Então, a gente vai interromper o raciocínio aqui só para chegar até essa parte, para ter um lucro líquido, para fazer essa apuração corretamente. E aí, eventualmente, a gente vai aprofundando, fazendo esse raciocínio, tá? Então, aqui é só para vocês poderem aí imaginar uma mecânica, lembrar dessas alíquotas, poderem começar a trabalhar com essa dinâmica a fim de entender todos os tipos de operações. Tá? Eu acho que assim vai ficar mais fácil, vai ficar mais claro da gente poder trabalhar, e aí, efetivamente, conforme forem surgindo as dúvidas, a gente vai resolvendo. Na próxima aula, eu pretendo apresentar para vocês, então, alguns exercícios, né, como eu já comentei anteriormente, para que vocês comecem a fazer esse débito e crédito por conta própria, tá? Então, usando esse slide como base, esse modelinho, as operações que a gente vai executar fazendo aí livro diário, livro razão, apuração, né, efetivamente, e a apresentação das demonstrações contábeis com balanço, com a DRE, efetivamente, dos períodos em questão. Tá? Então, os detalhes aí sobre a parte tributária, sobre outros elementos que podem vir a causar mais dúvidas, a gente vai sanando conforme forem aparecendo. Desde que vocês tenham pegado a dinâmica aqui, se vocês já têm uma boa base lá do débito e crédito para as entidades comerciais, vocês vão ver que é muito semelhante aqui, uma vez que a gente entende a natureza das contas do ativo, natureza das contas do passivo e também as contas de resultado, como devedoras e credoras, sendo então as receitas credoras e as despesas devedoras. E aí, o que muda talvez é uma ou outra nomenclatura que a gente vai poder ir esclarecendo também e estudando, beleza? Então, eu espero aí que tenha ajudado vocês nesse processo de compreensão. Vejam e revejam essas aulas, para a gente poder ir se acostumando. E eu encontro vocês, então, na nossa próxima aula, falando um pouco mais dessas operações contábeis, com a dinâmica aí dos exercícios e a resolução, tá bom? Obrigado, até a próxima.